Bom dia a todos. É com grande alegria que começamos mais este dia de estudos, de reflexão, no texto, da benfeitora Joana de Ângeles, que a cada dia nos faz refletir, com esse seu texto seguro, tão claro, sobre as questões do cotidiano que muitas vezes suscitam algumas dúvidas em nós. Então, hoje, nós já estamos no capítulo 24 e nós vamos refletir sobre um tema que é o poder. Então, a benfeitora coloca para a gente o seguinte: não deplores a função ou tarefa humilde, na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, lhes são fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com o mineral transformado, antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas este quem a enobrece. Realiza desse modo o teu dever, com a consciência de que ele é de suma importância no concerto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta e as facilidades de que se reveste. O poder quase sempre leva à corrupção, em face da transitória posição de que se faz cercar, com perigos e gravames. O verdadeiro poder é do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros em todas as atividades. Faze a tua parte com o poder do amor e segue feliz até a tua vitória final. Que texto bacana, para reflexão. Eu particularmente gosto muito desse texto, porque ele traz dois pontos que eu considero de extrema relevância para todos nós. Muitas vezes, eu acho que é um pouco da cultura, que nós somos criados dentro daquela ideia assim, nós temos que criar pessoas bem-sucedidas, eu quero que você se destaque. E aí a criança, desde a mais tenra idade, quando ela está, no ambiente escolar, muitas vezes, o que as escolas, acabam fazendo? Elas vão dando mérito, vão dando bonificações àquelas crianças que têm as melhores notas. E colocam, naqueles quadros lá, fulano foi o primeiro lugar, fulano o segundo. E assim, numa análise, inicial, a gente pode imaginar assim, ai, que bacana, tá estimulando que as crianças tenham, queiram saber mais, queiram aprender mais, Mas se a gente for pontuar bem, nem todas vão conseguir ser o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. E nem por isso elas deixarão de ter méritos. Mas isso faz o quê? Com que desde cedo as crianças passem a competir entre si e passem a ter, uma relação emocional com isso, que é aqueles que estão lá no quadro, de medalhas e tudo, são aqueles que têm sucesso, e nós que não alcançamos aquilo estamos atrás, Isso muitas vezes vai sendo levado ao longo da vida. E muitas vezes a gente vai transferindo isso para outras visões, no sentido de que aquele, por exemplo, que tem um poder aquisitivo maior,
ele está acima de mim, ele ocupa posições melhores na sociedade e eu tenho que ter um olhar diferente. E vai gerando, né, sentimentos muito negativos nessa relação, porque, primeiro, a questão de superioridade, inferioridade, que nós sabemos que na escala da criação não existe, porque somos todos filhos de Deus, né? O Espiritismo desmistifica isso, as religiões como um todo nos mostram que, né, para Jesus, para Deus, não tem diferença, somos todos irmãos que temos por objetivo estarmos aqui para aprender, né? E aí, a proposta, né, que um texto desse nos traz é que o verdadeiro poder é o amor. Então, quando a gente tem um filho em casa, a gente, antes de estar preocupado se ele vai ser bem-sucedido, a gente tem que estar preocupado se ele vai ser uma boa pessoa, se ele vai saber amar o seu semelhante, se ele vai ter empatia com as necessidades do outro, se ele vai ser capaz, né, de atuar nesse mundo de forma responsável e equilibrada, oferecendo sempre o seu melhor. E isso é o que nós devemos nos preocupar. E ao mesmo tempo, né, essa conduta que a nossa sociedade toma, ela acaba levando a uma perspectiva de que aqueles, muitas vezes, né, que estão numa condição inferior e tudo, olham para aqueles, né, que estão numa condição melhor, muitas vezes não apenas com um sentimento assim, eu queria estar no lugar dele, mas também muitas vezes com aquele sentimento, eles são privilegiados, eles têm... E a gente não, muitas vezes não consegue perceber que o poder é uma prova também para aqueles que os detêm. E uma prova muito séria, que traz compromissos muito graves. Então, já se diz que muito será cobrado a quem muito for dado. Então, pessoas que têm poder têm responsabilidades sobre as outras. E muitas vezes é mais difícil, porque a verdade é que nas demandas da matéria, muitas vezes o que a gente vai observando é que alguns indivíduos, quanto mais têm, mais querem ter para si. Então, o poder acaba, né, sendo um risco de alimentar naqueles que já têm maior propensão sentimentos que são muito deletérios, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Então, são sentimentos que, para essas pessoas, eles vão ter muito mais desafios para superá-los do que aqueles que muitas vezes não têm, né, essa necessidade. Então, esse é um ponto, né? Então, e outro ponto assim que logo no início da leitura, né, fica muito claro para a gente é quando fala que, por menor que seja a nossa tarefa, que a gente precisa executá-la da melhor forma possível, porque até mesmo aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que têm poder, elas têm uma base de sustentação. Ninguém se destaca à toa. Então, algumas pessoas se destacam, né, pelo seu mérito pessoal, pela sua capacidade, né, de liderança, mas para liderar precisa de liderados, né? Precisa de pessoas que coloquem a mão na massa e que realizem o trabalho. E muitas vezes, né, essas pessoas são anônimas, são desconhecidas, mas são pessoas extremamente importantes e que realizam esse trabalho e que devem realizar o seu trabalho tendo consciência disso. Então, mais importante do que a gente querer reconhecimento é a gente ter a consciência tranquila de que o nosso trabalho está sendo bem feito. E muitas vezes é melhor que seja assim, porque quando a gente, né, tá com aquilo ali sendo falado, né, quando a gente está divulgando muito, falando muito, a gente acaba chamando a atenção daqueles irmãos que são ainda, né, mais fragilizados, que têm questões emocionais complexas e que olham para aquilo com um olhar de inveja, com um olhar negativo, com um olhar ruim, buscando encontrar algum defeito, porque a pessoa que tem poder é isso, a pessoa que está, né, com destaque, ela atrai muitos olhares, ela atrai também muita negatividade. Então, assim, porque nós somos imperfeitos, a gente tem isso, a gente fala mesmo um do outro, né, e tal. Tem pessoas que são maledicentes, tem pessoas que gostam de uma calúnia, tem pessoas que vão ficar ali porque não conseguem ter esse destaque, não conseguem ter essa projeção, então vão falar.
né? Porque isso é do ser humano, ninguém é santo, a gente está em aprendizado, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência, né? Que é, por menor que seja o nosso trabalho, se a gente está passando, né? Se a gente está nessa etapa e tudo, que a gente busque, né? Se aprimorar, se aperfeiçoar, para galgar, né? Condições melhores de vida e tudo. E isso é muito bom. Mas que a gente faça isso pela satisfação pessoal, que a gente faça isso para, né, de uma forma consciente, sem que o nosso objetivo maior seja ter poder e seja ter destaque, que a gente queira fazer isso simplesmente para a gente poder ter, né, um bem-estar maior, para que a gente faça isso, para que a gente tenha bem e possa contribuir ainda mais pelos outros, né, pelas pessoas que convivem conosco, pelas pessoas que serão beneficiadas pelo nosso trabalho. E não simplesmente para ter o bem material, não simplesmente porque muitas vezes a felicidade vai estar nas pequenas conquistas. Tanto que tem gente que fala assim: ah, eu lutei tanto para ter tantas coisas, e hoje eu vejo que eu era feliz e não sabia, porque eu era capaz de fazer certas coisas antes que agora eu não posso mais fazer, né? Então, o texto de Joana é isso, é nos mostrar que cada um está no momento, que nós não devemos olhar para aqueles nossos irmãos, né, que têm uma condição de poder, né, querendo estar no lugar deles, por exemplo, porque cada um está no momento de sua evolução, cada um vai dar conta das responsabilidades que assumem. E esses irmãos têm muita responsabilidade. A eles cabe contribuir, né, para o progresso da humanidade de uma forma ainda maior, porque eles têm condições para isso. E quando não o fazem, são também responsabilizados, não por outros, mas pela própria consciência, porque todos nós um dia teremos essa expansão de consciência. E quando eles perceberem a oportunidade perdida, muitas vezes por equívocos que realizam aqui, né, na matéria, né, vão se sentir realmente culpados, porque imaginem, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, né, a gente está o tempo todo ouvindo aí pessoas que são pessoas públicas, figuras públicas, lideranças, que poderiam estar usando, né, da sua influência, do seu trabalho, para beneficiarem tantas pessoas que sofrem, e a gente escuta falar de desvios de dinheiro, até da própria área da saúde, a gente escuta falar de corrupção, a gente escuta falar de tanta coisa, e aí quando se fala nisso, tem gente que aponta o dedo e fala, tem que condenar, tem que julgar. Vocês sabem o que eu faço? Eu oro. Isso não é hipocrisia, não, é verdade. Eu oro, sabe por quê? Essas pessoas, elas ainda vão passar por uma grave crise de consciência em relação a isso. Talvez ainda não nesse momento, talvez demorem para esse despertar, mas eles vão passar. Sabe por quê? Eles vão passar porque todos nós teremos um dia desse despertar. E quando eles despertarem, talvez eles vão se arrepender muito por isso que eles fizeram, né? Porque vão estar conscientes de que poderiam ter aproveitado essa oportunidade para se desenvolverem, para crescerem, e se comprometeram. Muitas vezes, muitos deles se comprometem ainda mais, né, por questões negativas, né, ruins, né, criando, né, sendo prisioneiros, muitas vezes emocionais, dessas demandas, né, que eles criam desnecessariamente. Porque a verdade é uma só. Aquilo que sobra para um aqui na Terra é o que falta para o outro. Então, quando a gente fala muito da desigualdade social, a gente fala nesse sentido, né? Temos pessoas que têm grandes fortunas, incalculáveis, vivendo em mansões enormes, e pessoas que não têm nenhum teto para morar, que não têm sequer o que comer. Então, por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Isso é um sinal ainda, né, da inferioridade que nós temos enquanto civilização. Porque se a gente estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Kardec já tinha essa preocupação e ele fez essas perguntas todas para os espíritos. Então, ele perguntava assim, por exemplo, se
Seria o ideal, então, a gente pegar toda a riqueza do mundo e dividir por igual, né, para todas as pessoas. E a gente recebe de resposta o seguinte, que se isso fosse feito, duraria, assim, pouquíssimo tempo, porque os homens têm aptidões naturais bastante diferentes. E nós temos também, né, um pouco assim, existem homens que são mais proativos, iriam pegar aquelas riquezas, iam trabalhar mais, iam multiplicar aquela riqueza, e existem aqueles que iam se acomodar, iam gastar tudo logo, iam logo se endividar, né? Então, isso não daria certo. Mas o que que daria certo? Numa sociedade mais justa, mais igualitária, pessoas com poder, pessoas, né, e aí a gente voltando um pouco para esse poder na questão material, né, que tem maior condição, buscariam auxiliar para que minimamente as pessoas tivessem um teto e o que comer. Então, fica isso de reflexão para a gente. Toda vez que a gente, né, ouvir no noticiário alguém que tem algum poder e que poderia estar fazendo muito bem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e se envolveu em problemas, né, éticos, morais, que a gente possa, ao invés de julgar e enviar uma vibração muito negativa para essa pessoa, que a gente ore e pensa que ele possa brevemente, né, passar por uma reformulação e encontrar o caminho. Que a justiça dos homens faça o seu papel, que a justiça de Deus faça o seu papel. Não vamos confundir justiça com vingança. A justiça, ela permite que aquele que está equivocado encontre meios de redenção, de mudança. A vingança não. A vingança nos coloca, né, no mesmo nível daquele algoz, daquele que comete o erro. E nós vamos trabalhar porque nós já estamos acima disso, né? Então, que a gente possa sempre vibrar uns pelos outros, né? E orar para que as pessoas que têm poder saibam usar de forma consciente o poder que lhe foi concedido. E a nós outros, né, ao qual me incluo, que a gente possa, da nossa tarefa, fazer da melhor forma possível, porque é aquilo, né? As grandes tarefas, elas são dadas àqueles que conseguem realizar e executar aquilo que lhe foi demandado, por menor que seja. Então, que tenhamos sempre responsabilidade e sempre compromisso com qualquer que seja a tarefa que a gente assuma. Muita paz a todos, que tenhamos um bom sábado, que possamos utilizar o dia de hoje, né, para aproveitar a presença daqueles que nos são caros, para ligar para um amigo que muito tempo a gente não fala, para enviar mensagens fraternas àqueles nossos irmãos que nós gostamos tanto e que, de repente, em função da pandemia, a gente está um pouco afastado, que a gente possa usar o nosso tempo de forma útil, sempre buscando fazer e vivenciar o bem. Muita paz a todos e que possamos usar do maior poder que existe na Terra, que é o poder do amor. Até amanhã.